A Idade Média foi um dos períodos mais importantes da história. Por mais que esse período seja atribuído como Idade das Trevas, foi na verdade um dos períodos de maior iluminação cultural, que foi a escolástica e a patrística, etc. E muitos dos valores ocidentais que temos hoje foram preservados na Idade Média. Então hoje você irá conhecer a história da Idade Média. O Império Romano dominava todo o Ocidente e uma parte do Oriente. Roma cresceu muito desde 300 a.C. E Roma não só era uma potência militar, como era uma potência cultural. Então, o crescimento de Roma seria o motivo de sua queda. O Império ficou tão grande que administrar todos os territórios virou uma missão quase impossível. E, por isso, Roma parou de invadir outros territórios, pois eles não poderiam administrar mais um território, e Roma perdeu muitos escravos, que era uma das grandes fontes de renda romana. Aquilo destruiu a economia romana, e o Império Romano passou a ser invadido por tribos germânicas. Só que em 410 d.C., os visigodos, liderados por Alarico, saquearam Roma. Eles invadiram e roubaram muitas coisas preciosas. E aquele foi o começo caótico da queda de Roma. Mas o último golpe que Roma levou foi em 476 d.C. Os bárbaros germânicos, liderados por Odoacro, invadiram Roma e destruíram tudo o que restava da civilização romana. Odoacro expulsou o imperador Rômulo Augusto de Roma. E Odoacro se coroou rei de Roma. E ali era o fim do Império Romano e o começo da Idade Média. Mas você se lembra que eu tinha dito que o Império Romano se estendia no Ocidente e no Oriente? Então, para deixar o Império mais organizado, antes da queda de Roma, existiam dois Impérios Romanos. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A capital do Império Romano do Ocidente era Roma, e a capital do Império Romano do Oriente seria Constantinopla, que havia sido fundada por Constantino. E a tradução do latim, Constantinopla, significaria Constantinópolis. E na queda de Roma, apenas a parte ocidental caiu, enquanto o Império Romano do Oriente não caiu. E o lado oriental do Império Romano virou o Império Bizantino. E a capital do Império Bizantino era Constantinopla. E o significado do nome bizantino era por causa que Constantinopla ficava na região de Byzantion, ou Byzantion, eu não sei grego. Com o tempo, vários reinos germânicos começaram a surgir na Europa. Reino dos visigodos, ostrogodos, suevos, reino dos francos. Só que o mais notável era o reino de Odoacro, que dominava toda a Itália. Esses bárbaros destruíram tudo, menos o cristianismo. E se isso não for um milagre, eu não sei nem mais o que é um milagre então. E muitos bárbaros germânicos se converteram ao catolicismo. E com o tempo, esses religiões pagãs foram se tornando católicos. Um dos melhores exemplos foi o de Clovis I, rei dos francos. Ele foi convertido ao catolicismo e converteu o reino franco ao cristianismo. Odoacro também se converteu ao catolicismo e converteu todo o seu reino ao catolicismo igualmente. Os ostrogodos e os germânicos da Península Ibérica já haviam sido convertidos. Só que é claro que muitos germânicos ainda eram pagãos. O melhor exemplo são os vikings. Enquanto isso, no Oriente Médio, em 571 d.C., Maomé nasce na Arábia Saudita. Maomé foi o líder islâmico mais importante da história. Maomé, junto de seus seguidores, expandiu o islamismo por todo o Oriente Médio. E com a sua morte, seus seguidores continuaram a se expandir e chegaram até mesmo ao norte da África. E os seguidores de Maomé chegaram até o Marrocos. Guarde bem essa informação. E todos os territórios conquistados pelos islâmicos formaram o Califado Omíada, que foi o Império Muçulmano, uma teocracia. E em 711 d.C., o Califado Omíada invadiu a Península Ibérica. O Califado Omíada conquistou toda a península, atuais territórios de Portugal e Espanha. Os germânicos foram varridos, só que o único lugar onde os germânicos conseguiram se resguardar foi o reino das Astúrias, fundado por Dom Pelágio, em 718 d.C.
Só que os omíadas começaram a tomar um pau dos cristãos. Isso aconteceu na Batalha de Covadonga, em 722 d.C. E o reino das Astúrias continuou estável e empenhado na luta contra os omíadas. Só que em 732 d.C., os omíadas tentaram expandir o seu califado. Eles decidiram invadir o reino dos francos, só que os omíadas foram destruídos por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Ou Tours, tem dois nomes, Batalha de Poitiers ou Tours, tá certo do mesmo jeito. Aquilo foi uma das maiores porradas do peito do judaísmo. E agora, uma das figuras mais fodas da Idade Média, Carlos Magno. Carlos Magno, na tradução do latim, significa Carlos o Grande. Carlos Magno era um germânico, que foi um grande guerreiro que ajudou a Igreja Católica a conquistar tudo o que sobrou de bárbaros na Europa. E, por todas essas conquistas, em 800 d.C., o Papa Leão III coroou Carlos Magno imperador do Sacro Império Romano Germânico. Isso é muito importante. Carlos Magno expandiu seu império até a França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Suíça e Áustria, etc. Essas conquistas territoriais formaram o Império Carolíngio em 751 d.C. Agora eu tenho que falar sobre uma coisa muito importante: feudalismo. O feudalismo foi o principal sistema político e econômico da Idade Média, que inclusive também foi implantado no Japão, só que no Japão durou até 1868. Mas enfim, eu vou explicar o feudalismo na Idade Média. A Europa foi extremamente ruralizada, e com a ruralização do povo, a Europa se tornou um continente extremamente agrário, e o feudalismo era uma troca de favores. O senhor feudal, ele tinha uma terra, e o servo do senhor feudal trabalhava nessa terra. O servo trabalhava e no final do trabalho ele ganhava dinheiro. Ainda tinha que pagar impostos para o senhor feudal. O feudalismo trouxe muitos avanços, como o arado de ferro, criando uma relação de suzerania e vassalagem. A sociedade medieval era dividida entre a monarquia, o clero, a nobreza e a plebe. Os plebeus eram eu e você, tá me entendendo? E agora começa o período mais emblemático da Idade Média: as Cruzadas. A Europa era atormentada por uma série de invasões islâmicas. Os muçulmanos invadiam, saqueavam e destruíam a Europa. A Igreja Católica não conseguia mais suportar essas invasões. Então, em 1095, o Papa Urbano II convoca o Concílio de Clermont. Nesse concílio, vários cavaleiros e civis compareceram. Urbano II, nesse concílio, proclamou as Cruzadas, e quem lutasse na Guerra Santa receberia uma indulgência. A primeira cruzada, de 1095, teve como principal objetivo a conquista da Terra Santa. A Terra Santa é a Palestina, ou Israel, que era dominada pelos muçulmanos. Alexandre I de Constantinopla pediu a ajuda de Urbano II, pois os muçulmanos da Anatólia começaram a tentar invadir Constantinopla. As condições da primeira cruzada eram terríveis. Os cruzados bebiam da própria urina e comiam seus próprios cavalos. Por mais que tivessem muitas dificuldades, os cruzados se empenharam e conseguiram conquistas importantes, como a conquista de Niceia e o cerco de Antioquia, que foi extremamente longo, durando de 21 de outubro de 1097 até 2 de julho de 1098. Só que tudo isso terminou com a vitória dos cruzados. Até que em 1099 os cruzados chegaram até Jerusalém, e eles começaram um cerco implacável. As forças muçulmanas do Califado Fatímida em Jerusalém não conteram a fúria cristã. E em 15 de julho de 1099, Jerusalém foi conquistada pelos cruzados. E após a conquista de Jerusalém, uma questão surgiu: o que a Igreja Católica faria com os territórios conquistados? Aí que surgiu o Reino de Jerusalém, que foi uma maneira de administrar os territórios conquistados, e funcionou. E para reinar o Reino de Jerusalém, Godofredo de Bulhões foi escolhido para reinar Jerusalém. E em 1118, em Jerusalém, surgiu a Ordem dos Templários, e foi uma ordem de cavaleiros, que é a mais famosa da história. Só que a Casa dos Templários era Portugal,
tanto que na Batalha de Ourique de 1189 os Templários foram os principais guerreiros, e com os Templários que Portugal surgiu. E com os Templários, Afonso Henriques tirou Lisboa dos muçulmanos. Em 1147, começa a Segunda Cruzada, que ajudou a varrer todos os muçulmanos que tinham sobrado na Península Ibérica. Até que o sultão do Egito, Saladino, invadiu Jerusalém e conquistou a cidade, destruindo ela. E por isso, os cruzados lançaram a Terceira Cruzada. E essa cruzada ocorreu num período muito delicado para Jerusalém, pois o rei Balduíno IV estava morrendo aos poucos de lepra, na década de 1180. Mas no final, os cruzados novamente venceram, destruindo Saladino. Só que a partir dali, as cruzadas perderam as suas virtudes e o seu sentido, virando apenas um fantoche para a ganância de reis e autoridades da época. Só que o maior sistema medieval estava com os dias contados. Ele iria cair e no seu lugar iria se levantar esse que é o divisor de águas do mundo.